leu semana passada para ser o texto completo. Mateus 6, a partir do verso 5. Mateus 6, versículo 5 em diante. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Para um minutinho aí, eu já quero entrar nesse versículo 7, explicando ele, pensando um pouquinho sobre ele. Jesus está dizendo aqui que quando formos orar, não devemos usar de vãs repetições, porque os pagãos é que fazem isso e eles acham que pelo muito falar serão ouvidos. Ao ler esse texto que a gente vê Jesus falar dos pagãos que ficavam repetindo coisas achando que seriam ouvidos por isso, logo a gente pode associar com o que aconteceu lá no Monte Carmelo com os profetas, os sacerdotes de Baal. Não sei se vocês se lembram da história. Elias fez o desafio, todos se reuniram, Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, e a Bíblia diz que os profetas de Baal ficaram orando de manhã até o almoço para lá, e ficaram: ó Baal, responde-nos, ó Baal, responde-nos, e não houve qualquer sinal de resposta. Então, estes achavam que quanto mais orassem, quanto mais falassem, quanto mais repetissem, a chance de serem ouvidos pelos seus supostos deuses seria maior. E a gente sabe que o fracasso foi muito grande, porque Baal não respondeu, nem poderia, porque Baal nunca foi Deus. Enquanto que Elias fez uma oração breve, sincera, e teve a resposta da parte de Deus. Vocês se lembram desse episódio que eu estou citando aqui, né? E o que seriam essas vãs repetições? É aquele tipo de oração, pessoal, que a pessoa fica repetindo as mesmas palavras. Sabe, uma oração que não tem conteúdo? Uma oração automática, que não vai para lugar nenhum. É muito comum os católicos, por exemplo, os católicos romanos, rezarem tantos Pai Nossos, um atrás do outro, tantas Ave Maria, que é uma reza que eles têm, uma atrás da outra, e aquela coisa repetitiva, que fica patinando e não sai do lugar. São vãs repetições. Só que não é apenas no catolicismo romano que isso acontece. Em muitas igrejas, principalmente igrejas pentecostais mal orientadas, a oração não passa de meu Deus, meu Pai, aleluia, meu Deus, meu Pai, glória a Deus, meu Deus, Deus, e aleluia, e fica naquilo e não sai do lugar. E até dentro de muitas igrejas, pessoas que repetem apenas o que o pastor estava. Eu lembro que eu notei, não lembro aonde que eu estava, em que momento, mas que a pessoa que estava assistindo ali a reunião, ela estava repetindo na oração as mesmas palavras que as minhas. E era engraçado, porque eu falo, parecia um eco. Sabe o eco? Você fala e vai repetindo, e eu falava, a pessoa falava de volta, a mesma coisa na oração. Quer dizer, essa repetição ainda é pior, porque ela está repetindo apenas aquilo que o pastor ou o irmão do lado está orando. E Jesus falou: não é assim que vocês devem orar. Pessoal, eu estava pensando hoje sobre questão de vãs repetições, e eu cheguei a uma conclusão. Quando você for orar, preste atenção. A sua cabeça, o seu coração e a sua boca, os três tem que trabalhar. Cabeça,
coração e o quê? E boca. Por que cabeça? Porque você tem que pensar no que você está falando. Você tem que pensar. Na hora que você estiver orando, você tem que pensar, você tem que refletir naquilo que você está falando para quem? Para Deus. E por que coração? Porque você tem que falar aquilo que de fato está dentro do seu coração. Quer dizer, uma oração sincera e uma oração onde você está prestando atenção naquilo que você está falando. Uma das razões pelas quais eu não costumo orar de madrugada. Por quê? Porque quando eu levanto de madrugada para usar o banheiro, por exemplo, eu não sei nem como que eu chego no banheiro, não sei como é que eu volto para a cama, porque eu estou totalmente desacordado, totalmente assim. Então o risco de eu acordar de madrugada para orar e não falar nada com nada, ou fazer apenas meras repetições, é muito grande. Então eu prefiro estar bem acordado na hora de falar com Deus. Não me julgue se você está aí pensando, o pastor não ora de madrugada. Tem misericórdia de mim, mas eu não tenho esse costume justamente por isso. Porque eu não consigo estar desperto. Eu preciso acordar para que eu consiga falar com Deus. Usando a mente, usando o coração, para então usar os lábios. Eu tenho um costume, desde muito tempo, eu gosto de carregar esse costume comigo. Deixei muitas coisas para trás, mas algumas eu continuo com elas, que é a questão de deixar na hora do culto os irmãos orarem, falarem com Deus. Como fizemos no início, nós oramos juntos. Eu estava orando, você estava orando, e depois eu falei o que para você? Fale com Deus. Fale com Deus. Então, não usar de vãs repetições é justamente isso, ficar. Só que não confunda vãs repetições com perseverança. Porque a perseverança é importante na oração. O que é perseverar? Eu orei hoje, por exemplo, estou com uma situação lá, eu quero que um irmão meu se converta. Eu orei hoje por ele, mas não converteu ainda. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou orar de novo. Eu vou estar repetindo? Não. Eu estou perseverando. Deus falou para bater, para pedir, para buscar. Quer dizer, trazendo ali a noção da importância da gente perseverar, continuar, insistir. Eu falei de Elias agora há pouco. Vocês devem se lembrar, ainda falando de Elias, que ele orou uma vez, não houve sinal, orou duas, orou três, aí na sétima. Quer dizer, ele não estava com vãs repetições, ele estava perseverando na oração. Para mostrar a importância da perseverança na oração, Jesus conta uma parábola, uma história de uma viúva que tinha uma causa perante o juiz, e todos os dias ela ia diante do juiz, pedindo ao juiz o quê? Julga a minha causa. Jesus estava usando esse exemplo para mostrar que nós, cristãos, o povo dele, ainda que não devemos ficar com vãs repetições, devemos perseverar. Então lembre-se, você vai orar, não é só a boca que tem que trabalhar, é a mente e o coração. E aí, seguindo aqui o verso 8, antes da gente entrar de vez no Pai Nosso, Jesus diz: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Bem, olhe para mim. Ao ler esse texto rapidamente, a gente fica desmotivado em orar. Porque Jesus está falando assim: o Pai sabe o que você vai pedir antes de você abrir o quê? A boca. Então, se você ler de forma despercebida, você vai falar assim: então, qual a necessidade de eu orar, se Deus já sabe o que eu vou falar? Só que quando Jesus diz isso, Ele não está nos desmotivando. Ele está nos mostrando aqui um dos atributos de Deus, que é a onisciência ou
Deus saber de todas as coisas. Deus sabe de tudo, meus irmãos. Absolutamente tudo. E é importante nós sabermos que Ele sabe de tudo, para a gente entender o sentido da oração. Quando a gente ora, a gente não ora para informar a Deus acerca do que estamos passando e sentindo. A nossa oração não é uma informação que transmitimos a Deus, como se Ele não soubesse. Ó Deus, eu estou tão preocupado. Aí Deus descobre que você está preocupado na hora que você falou para Ele que está preocupado. Não, claro que não. A oração não tem um caráter informativo. A oração não é para Deus saber o que estamos passando. É porque Ele já sabe. A oração, ela tem mais a ver com algo que acontece dentro da gente. É muito mais do que algo que acontece fora. É algo que acontece dentro. Você quer ver só? Quem aqui já em algum momento da sua vida você teve a seguinte experiência de estar muito preocupado, muito, assim, até estar ruim para dormir. Aí você fez uma oração e quase que de imediato você ficou tranquilo, você ficou bem. Quem já teve essa experiência? Você que está acompanhando em casa, eu acredito que você também já teve essa experiência. Então aquela oração talvez não mudou nada do lado de fora, mas aqui dentro você ficou bem. Então oração não se trata de Deus saber o que você está passando, mas se trata de você se esvaziar para que você fique bem, para que você consiga descansar no cuidado que vem de Deus. Compreendem, meus irmãos? Então aqui a gente já viu que não devemos ficar com vãs repetições, temos que usar a cabeça, o coração e a boca, não apenas a boca. E que nós temos que ter ciência de que o Deus a quem estamos orando sabe de todas as coisas. Antes da gente avançar, deixa eu contar uma coisa para você. Quando você está falando com Deus, você tem que entender que por Ele já saber de tudo, você não precisa ter vergonha de nada. Infelizmente, se eu contar algo para você, por mais que você seja uma pessoa de confiança, quando eu conto algo para você, eu corro um risco de você, por exemplo, pegar isso e transformar numa fofoca, ou então de você me interpretar de forma errada. Fala a verdade, pessoal. Não tem coisa que a gente quer contar para os outros, mas não conta porque a gente tem esse receio? Como que a pessoa vai encarar isso? Ou será que a pessoa vai guardar isso ou ela vai espalhar? A gente é meio travado para conversar com os outros, por conta desses riscos. Afinal de contas, todos nós aqui já tivemos alguma experiência ruim nesse sentido. Mas quando se trata de falar com Deus, não tem problema, não tem esse risco. Você não corre o risco de Deus te entender mal, de Deus te interpretar mal. Eu não sei se acontece com você, mas a gente está orando e a gente fica preocupado se Deus está entendendo o que a gente está falando, e a gente quer explicar: ó Deus, o que eu quero dizer é isso aqui, como se Deus não soubesse. Por isso que diante de Deus, pessoal, nós devemos simplesmente falar, sem medo de ser julgado, sem ficar com vergonha, sem ter preocupação, porque nós estamos diante daquele cujo universo está exposto. Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, inclusive cada espaço do nosso coração. Então fale, converse. E agora o Senhor Jesus vai trazer aqui o modelo de oração. Eu vou ler toda a oração, mas nós não vamos meditar nela toda hoje, tá? A gente vai continuar semana que vem. Vamos ver ela toda. Verso 9 em diante. Por essa razão, vós orareis:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduza à tentação, ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olhe para mim. Então, Jesus está deixando aqui um modelo de oração conhecida como oração do Pai Nosso. Isso é um modelo. Meus irmãos, o que a gente acabou de ouvir Jesus falar? Quando você for orar, não useis de vãs. Então não faz sentido a gente acreditar que Jesus está deixando essa oração para a gente ficar repetindo. Pensa comigo, se a gente fazer só essa oração aqui, a gente não vai estar usando de vãs repetições? Então, com esse entendimento, a gente percebe que Jesus, o intuito de Jesus não é que a gente fique repetindo essa oração. Ainda que eventualmente, não tem problema você repetir. Mas não é o propósito de Jesus deixar isso como uma espécie de uma reza, de um mantra que a gente fica repetindo. Não é. Não é. É um modelo. É um modelo. A estrutura da oração, e eu vou explicar isso para você hoje e quarta que vem, que Jesus deixou é um modelo. É um modelo. Você não vai encontrar no restante da Bíblia alguém fazendo essa oração, repetindo essa oração. Você vai ver muitas orações feitas por Paulo, por Pedro, por João, pelos apóstolos, e nenhuma das orações que eles fazem repete, nem Jesus repete em algum momento essa oração. Mas o modelo, a estrutura, o conteúdo dessa oração está presente não só na Bíblia, mas em toda a história da igreja cristã. O modelo. E a gente pode dividir essa oração em duas partes. A primeira parte, os pedidos têm a ver com Deus, com Ele. A segunda parte tem a ver conosco. Basicamente, nós temos 6 pedidos aqui nessa oração. Os 3 primeiros é: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua. Veja que essa primeira parte da oração tem a ver com Deus, e os outros 3 têm a ver com o homem, que é: dai-nos o pão, dai-nos o pão, perdoa as nossas dívidas e nos livre de todo o mal, onde a tentação está ali envolvida. Então vamos entrar aqui nessa estrutura de oração, e aqui a gente já aprende muita coisa só com essa divisão. O foco de uma oração tem que ser Deus e não eu. A prioridade na oração é Deus e não eu. Vamos de novo no verso 9 e vamos ver as primeiras palavras da oração. Pai nosso que está onde? Meus irmãos, quando a gente vai orar, primeira coisa, a gente tem que entender com quem a gente está falando. Com quem, pastor? Com um Pai que está onde? Nos céus. Tem muita coisa aqui. Muita coisa. A primeira delas, quando entramos na presença de Deus em oração,
é como quando um filho entra na presença do seu pai. Primeira consciência, primeira noção: eu estou diante de um Deus que é pai. Eu pergunto a você, quando estamos diante do nosso pai, a gente fica travado? Sim. A gente fica com medo? A gente fica. A gente, geralmente, o natural é o filho ter liberdade diante do seu pai. Liberdade. Então, logo quando estamos diante de Deus, como eu falei ainda há pouco, você tem liberdade, fala. É claro que a gente tem algumas questões de costumes, para começar a oração, né? Uma parte ali mais, eu posso dizer, de costume mesmo. Ó Deus, estou aqui em nome de Jesus e tal. Mas a gente não pode ficar engessado, porque a gente está falando com um Deus que é o nosso Pai. Se você está em Cristo, você tem um Pai. Esse Pai é o Senhor Deus, Criador de tudo. Então, diante dele, é como um filho diante do Pai. Só que esse Pai está onde? Nos céus. E quando a gente fala de um Pai que está nos céus, a gente está falando de um Deus que sim, é Pai, mas também é Senhor, soberano, poderoso, perfeito, que está sentado no trono. Logo, se diante de um Pai nós temos liberdade, diante de um Senhor nós temos reverência, respeito, temor. Não é medo, é respeito, é temor. Então é importante ter esse equilíbrio. Você vai falar com Deus, eu estou diante de um Pai, mas diante de um Senhor. Então eu tenho liberdade? Sim, mas eu tenho que ter respeito, temor e reverência. Repare, meus irmãos, que antes de fazer qualquer pedido, quando a gente vai orar, a gente tem que exaltá-lo, porque Ele está nos céus. Não tenha pressa quando você for orar. Antes de fazer qualquer pedido, exalte a Deus. Ó Deus que é justo, que é santo, que nesse momento está no alto e santo lugar. O Senhor é que é um Deus tão grande, mas tão grande, que as mãos do Senhor são tão grandes que o Senhor com o palmo da mão somede toda a terra. O Senhor com a concha da mão pega todas as águas do Senhor. Ó Deus que é tão grande que toda a terra não é suficiente para comportar os teus pés. Olha para os seus pés aí. Onde estão? Olha o espacinho. Bem pequenininho. Isso aqui tem quanto, Isaac, esse quadrado aqui, que você trabalha com isso? Um quadradinho desse? 50 centímetros? Meu Deus, 50 centímetros é suficiente para comportar os nossos pés. Os do nosso Deus precisa da terra toda e ainda não é suficiente. Não sei se você tem o costume de ler os Salmos, mas a maior parte dos Salmos foi escrita por Davi, são orações. Veja como Davi se dirige a Deus. Ó Deus, os céus proclamam a tua glória, o firmamento, as obras de tuas mãos. Ó Deus, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão alto, a tua ciência é tão gloriosa que a minha mente pequena não consegue compreender. O Senhor é um Deus que está em todo lugar. Se eu vou para algum lugar tentando me esconder de ti, o Senhor me acha, porque é você exaltar a Deus. Não é pelas bênçãos, pelos livramentos, é por quem Ele é. Meus irmãos, nós precisamos saber quem Deus é, para que possamos adorá-lo como Ele merece ser adorado. Imagina eu tentar fazer de madrugada, sendo que eu não sei nem onde eu estou quando eu levanto de madrugada. Eu não sei se é sábado, se é domingo, se é que dia é, eu não sei. Entende? É claro que você pode falar com Deus onde você estiver, mas pelo menos uma vez no dia você tem que parar. Pai nosso que está
Poxa, se o céu é tão lindo, se a natureza é tão linda, imagina as mãos daquele que criou tudo isso. Se você fizer só isso na oração, acabou. Só isso. Se você fizer isso, você entrar na presença de Deus para isso, já vai ter valido qualquer segundo. Porque o engraçado e o belo e o maravilhoso é que a gente está adorando a Deus, a gente está sendo cheio dele, a gente está se fortalecendo, a gente está se renovando. E a gente está se diminuindo, porque quando a gente exalta a Deus, a gente vê o quanto a gente é pequenininho, insignificante. Compreende, meus irmãos? Então é o Pai nosso que está no... Aí vai começar os pedidos. Ele diz: santificado seja o seu nome. O que esse pedido significa, meus irmãos? Que a nossa oração, ou na nossa oração, uma das nossas prioridades é a seguinte: Senhor, me ajude a santificar o nome do Senhor por meio do meu caráter, da minha conduta, da minha santidade. Meus irmãos, as pessoas veem a Deus. Alguém pode ver Deus? Ver assim igual você está me vendo? Mas as pessoas veem a nós, que somos servos, que somos filhos, que somos representantes de Deus. Você já deve ter ouvido gente falar assim: eu não quero saber de igreja nada. Meu vizinho vai lá, maior mentiroso, maior mau caráter. Já viu esse tipo de comentário? Não que seja pretexto, mas a gente sabe que muitos que carregam o nome do Senhor blasfemam esse nome, não com a boca, mas por meio de um caráter, de uma conduta totalmente contrária a Deus. Então olha o pedido: santificado seja o teu nome. Como isso é possível, pastor? Por meio de uma vida santa, uma conduta justa, íntegra, que glorifica o nome do Senhor. Você quer ver só? Jesus falou: vocês são sal da terra e luz do mundo. Brilhem a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no Deus. Eu estou indo para a escola agora, o curso, para a faculdade. Me ajuda a santificar o teu nome lá. Senhor, eu vou fazer essa janta aqui para o meu marido, ou para minha esposa, né? Tem homem que cozinha também. Fazer essa janta para minha esposa, que o teu nome seja santificado. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Eu vou chegar lá no meu trabalho amanhã. Deus, eu vou aqui abrir a loja, eu vou aqui ligar o computador para começar a trabalhar, eu vou aqui preparar as coisas para dar início ao meu dia de trabalho. Que por meio do meu trabalho o teu nome seja santificado. Falei quarta passada da história de Lutero. O sapateiro falou: eu quero servir a Deus de uma forma mais plena. Eu vejo aí os padres, eu vejo aí os bispos. Poxa, como eu queria servir a Deus assim de uma forma mais importante. Aí Lutero disse para ele: meu amigo, sapateiro, né? Faça um bom sapato e coloque um preço justo, que você vai estar servindo a Deus. Você vai estar santificando o nome do Senhor. O que ele quis dizer com isso? Que o seu trabalho, falou para o sapateiro, seja uma forma de glorificar a Deus. Essa visão de que servir a Deus está limitado a 4 paredes de um galpão, isso é uma visão muito limitada e muito errada. Isso daqui que estamos fazendo é importante, só que você deve continuar isso aqui aonde você estiver, santificando o nome do Senhor. E o segundo pedido é: venha o teu reino. Veja só, meus irmãos. Primeiro, santificado seja o teu nome. Senhor, me ajude a andar em santidade para que o teu nome seja glorificado. Agora venha o teu reino. Deus tem o reino dele. Meus irmãos, o reino de Deus, ele precisa avançar.
E ele vai avançar, e ele tem avançado. O reino de Deus. E temos que orar para que isso aconteça. Você que tem o seu trabalho, você não ora para o seu trabalho crescer, desenvolver? Ora ou não ora? Você que tem uma empresa, você não ora para a sua empresa desenvolver? Ora ou não ora? Mas Deus tem o seu reino. E que o reino dele avance. O reino dele. Por exemplo, quando a gente prega o Evangelho, o reino de Deus está o quê? Avançando. Ó Deus, a gente ora. Tem tantas pessoas neste mundo que não conhecem o verdadeiro Evangelho. Ó Senhor, envia um pregador lá, ou envia a mim. Ó Deus, dá condição de missionários chegarem nos lugares mais distantes, para que o teu reino venha avançar, para que o teu reino venha crescer. E não apenas isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade. Deus tem a vontade dele, meus irmãos. Não sei se vocês estão reparando aqui, mas a primeira parte do Pai Nosso, onde que está a gente aqui? Está falando o que de mim, de você? Nada. É o nome dele, é o reino dele, e agora a vontade. Deus tem a vontade dele. Deus tem o querer dele, Deus tem o plano dele, Deus tem o objetivo dele, Deus tem o decreto dele. E a nossa oração deve ser essa: Senhor, que a tua vontade seja feita. Tu quer dizer, pastor, que eu não posso colocar os meus pedidos diante de... Calma! Vamos chegar na segunda parte da oração, que é você, que é a sua necessidade. Mas o que você tem que ter em mente é que a vontade de Deus, que Paulo fala em Romanos 12, que é boa, perfeita e agradável, essa a gente tem que experimentar, essa a gente tem que viver. A cada dia que passa, as pessoas estão mais indiferentes quanto ao que Deus quer. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas e o que Deus quer? E a vontade dele? Você já parou para pensar se é da vontade dele? Você está trabalhando onde você está? No horário que você trabalha? Na distância que você trabalha? Você que está namorando, você que está conhecendo alguém, já parou para pensar se é da vontade de Deus que essa pessoa, você se case com ela, você continue o relacionamento com ela? Você que está frequentando alguma igreja, já parou para pensar se é a vontade de Deus que você esteja ali? Pastor, como descobrir o que é a vontade de Deus? A palavra dele está aqui. A Bíblia está aqui. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? A vontade dele está aqui expressa nas páginas das Escrituras. Eu quero isso, eu não quero aquilo, mas não é a gente, não se trata da gente. Meus irmãos, no mundo moderno, o homem é o centro de tudo. Só que isso é uma mentira. O centro de tudo é Deus. Tudo gira em torno de Deus, não é de mim, não é de você. Ah, mas se eu fizer isso, não vai agradar fulano. Se eu fizer aquilo, ou se eu fizer aquilo, deixar de fazer aquilo, o que o outro vai pensar? Para um pouco de pensar no outro e em você, e pense na vontade de Deus. Eu tenho atendido casos, por exemplo, acompanhado pessoas que perceberam que estão num lugar que distorce a Bíblia, que não é fiel às Escrituras, e a pessoa já percebeu isso, ela já falou: pastor, eu percebi isso aqui, eu preciso sair daqui. Mas por que você não sai, fulano? Por causa do meu pai, por causa da minha mãe, não quero entristecê-los por causa de fulano, ciclano. Tá, mas e Deus? E a vontade de Deus? Paulo, ou Pedro, agora me foge a memória, certa vez disse: mais vale, vocês podem repetir comigo, meus irmãos? Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então, e ele? O que ele pensa? A
nossa vida não é mais nossa. Se estamos em Cristo, a nossa vida não é mais nossa. Paulo diz que somos escravos de Cristo. Sim, escravos de Cristo. Então, é Ele, é a vontade. Agora, sabe qual que é a melhor coisa que pode acontecer? A gente tem que orar para isso, para que a nossa vontade bata com a vontade de Deus. Aí pronto, aí como diz o outro, é o melhor dos dois mundos. Imagina, quando o que eu quero bate com aquilo que Deus, aí é o útil com o agradável. Mas se não, é a vontade dele que há de prevalecer. Eu vou ficar por aqui. E quarta que vem a gente conclui o Pai Nosso, que vai entrar nos nossos pedidos, nas nossas necessidades. Mas acredito eu que a maior lição que tiramos dessa primeira parte do Pai Nosso é que não se trata da gente, não gira em torno da gente, mas dele. Eu quero concluir, não estava nos planos, mas eu quero concluir com um texto. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 11, se não me engano. Romanos 11. Para te ajudar, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Os que estão acompanhando em casa, abra aí Romanos 11, verso 36. Paulo faz uma das mais belas e profundas declarações. Romanos 11, 36. Ele diz: portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Dele, por ele e para ele são algumas coisas. São todas as coisas. E olha só, a ele seja a glória para sempre. Amém. Cadê eu aqui? Cadê você aqui? Ele. Meus irmãos, a coisa está feia. A gente vive num mundo que é eu e eu. Mas o reino de Deus não se trata de eu e eu. Se trata dele, ele e sempre ele. Fique de pé, por gentileza. Você vai cantar uma canção bíblica, cristã, igreja, gospel, né? Como tem esse termo que surgiu. Essa canção está falando de quem? De mim ou dele? Está falando de mim. Então eu vou ouvir Bruno Marrone. Eu vou ouvir Chitãozinho Chororó. Melhor. Por quê? Porque é melhor, pastor? Porque pelo menos ali eu sei que não tem nada a ver com adoração a Deus. Agora, eu vou cantar um louvor. Que louvor? Vai lá, pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. Que louvor é esse? Que raio de louvor é esse? Ou não é por aí? Vai dar tudo certo. É vã repetição, né? Vai dar tudo certo. Tá, mas e Deus onde está? Não é dele, por ele, para ele? Cadê? Compreende? Eu vou ouvir uma pregação. Botar lá no YouTube, uma pregação. Fala de quem? Fala de Deus, pastor, mas em que sentido? Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquilo outro. Como dizia o Chaves, é melhor ver o filme do Pelé, que aí pelo menos você sabe que não tem nada a ver com igreja. Mas não, fala a verdade para os irmãos, não é o que mais tem? Você isso, você aquilo. Deus mandou te dizer o quê? Para que você vai ser muito feliz, muito
muito abençoado, vai dar tudo certo na sua vida, Deus mandou te dizer que é esse aí que você vai casar e você vai. Mas e Deus, onde está? Cadê? Então, é muito sutil, a gente vê lá, é cristão, é gospel, é evangélico, mas cadê Jesus? Cadê o nome dele, o reino dele e a vontade dele? Onde é que está tudo isso? Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Se eu viver, é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Quer dizer, tudo apontando para Deus, para o Senhor. Eu quero orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por essa palavra que nos corrigiu, que nos exortou, que nos guiou. Mas eu quero que vocês lembrem disso e nunca se esqueçam. É Ele o foco de toda oração, de tudo que a gente faz. Amém? Amém. Vamos orar um momento. Senhor,